Olá pessoal, nessa aula eu dou prosseguimento à aula anterior que a gente falava sobre teorias sociológicas clássicas e como que os sociólogos clássicos viam o desenvolvimento. Agora nós vamos falar sobre alguns sociólogos contemporâneos. Embora eu tenha dito que a gente ia trabalhar apenas o Elias e o Bauman, eu decidi colocar uma breve menção ao Giddens para dar uma certa completude, né, a esse debate. Inicialmente eu tinha pensado em fazer uma teleconferência mais longa, né, sobre o Elias, porque o Elias foi, durante a maior parte da minha vida, meu sociólogo favorito, né? Digamos que eu fui, durante muito tempo, intelectualmente apaixonado pelo Elias. O Elias e o Goffman são os meus dois sociólogos favoritos. Não é o Karl Marx, que é o meu sociólogo favorito, e nunca foi, embora eu o admire. Mas os meus sociólogos favoritos foram o Elias e o Goffman. Entre as obras, e eu sempre me empolgo quando eu falo do Elias, então estou até gravando aqui, tentando editar para o vídeo ficar mais curto, o que é para mim muito difícil. Bem, entre as obras mais conhecidas do Elias estão A Sociedade dos Indivíduos, Processo Civilizador 1, Processo Civilizador 2, Sociedade de Corte, A Solidão dos Moribundos, Estabelecidos e Outsiders, Os Alemães, Mozart, Sociologia de um Gênio, O Ator, Na Ilha do Amor, entre outros, né? Ele foi o sociólogo que eu mais li na minha vida. Eu tenho a coleção da maioria dos livros dele, né? E entre todos os sociólogos foi o que eu li a maior quantidade de obras foi do Elias, né? Tem algumas obras dele que é muito interessante, como por exemplo o caso do Sociedade de Corte, que ele demonstra aquela visão que a gente aprende nas aulas de história sobre o absolutista, lá o rei Luís XIV, só que ele era um rei absoluto que tinha todo o poder, que não era bem assim que funcionava nos bastidores, né? E é algo assim muito interessante. A Solidão dos Moribundos, que é esse outro livro que está aí, é a melhor obra de sociologia abordando o tema da morte, né, que eu já vi na vida. É um livro bonito, né, uma mistura de sociologia com literatura, muito bonito. É um livro que você lê e te causa uma sensação muito estranha, né, porque análises geralmente são mais frias, né, e é um livro que desperta sentimentos. Estabelecidos e Outsiders dá um ataque duro não explicitamente, mas implicitamente tem um ataque muito duro, né, à utopia marxista de construir uma sociedade igualitária, com equidade e isonomia. Os alemães, ele vai analisar a própria trajetória da Alemanha, e Mozart, Sociologia de um Gênio, ele vai analisar a biografia do Mozart, né, no contexto da sociedade de época, né, em que ele viveu. A Sociedade dos Indivíduos, que é o primeiro ali da lista, ele é um clássico da sociologia. Quando foi escrito, né, ele não foi entendido, foi um livro que, se não me falha a memória, foi a tese de doutorado foi uma tese de doutorado do Elias que foi reprovado e posteriormente, depois de muitos anos, foi reconhecido como uma obra-prima da sociologia. Não foi compreendida na época em que foi publicada. Para essa aula, eu vou utilizar como referência o Processo Civilizador 1. Em algumas traduções aparece como o Processo Civilizador, e em outras traduções aparece como o Processo Civilizatório. A obra do Elias, no que diz respeito ao desenvolvimento, é interessante porque o Elias, dos grandes pensadores, é um que não tem uma abordagem econômica, ele não toca na questão econômica da sua análise sobre desenvolvimento. É um desenvolvimento das sociedades a partir de uma perspectiva ou de uma abordagem psicocultural, ou seja, em nível psicológico dos indivíduos e em nível cultural dos indivíduos, a relação entre indivíduo e a cultura na qual o indivíduo está inserido. A principal tese do Elias nesse livro é que uma sociedade desenvolvida é uma sociedade civilizada. Então, processo de desenvolver significa civilizar. Desenvolver é sinônimo de civilizar. E o que é civilizar? Civilizar é a construção da autodisciplina. O que é autodisciplina? É a ideia de que ninguém precisa falar que você tem que ficar quieto, que você tem que sentar no seu lugar.
Você sabe que você tem que ficar quieto, você sabe que você tem que ficar no seu lugar. Ninguém precisa te mandar estudar, você sabe que você precisa estudar. Ninguém precisa te mandar a trabalhar, você sabe que você tem que trabalhar. Né? A questão do autocontrole, né? Ninguém precisa falar para você ficar quieto, você sabe que aqui naquele momento você tem que guardar silêncio. Né? Ninguém precisa falar que você não pode bater no outro, você sabe que você não pode recorrer à violência física. E autoética, as outras pessoas não precisam te dizer o que é antiético, você sabe que é antiético e você não vai se comportar de forma antiética. Por exemplo, sei lá, você sabe que o auxílio emergencial é apenas para os pobres que preenchem aquele requisito lá, que estão passando fome, necessidade, desempregados, sem fonte de renda. Se você tem uma fonte de renda, você tem lá o seu sítio, você tem lá a sua pensão, você tem lá a sua poupança, etc, etc, você não vai pedir o auxílio emergencial porque você sabe que aquilo é antiético, aquele dinheiro poderia estar sendo destinado para outras pessoas, então você não vai. É você mesmo que tem a iniciativa de ser ético. Então, civilizar né, essa sociedade em que os indivíduos, eles próprios, têm autodisciplina, autocontrole e autoética. No livro O Processo Civilizador, o Elias ele utiliza como grande parte do material empírico, ou seja, dos dados, dos fatos analisados, os tais dos manuais de etiqueta. Né? O que é um manual de etiqueta? Um manual de etiqueta é como você... Atualmente, o manual de etiqueta seria como você ser chique. Mas naquela época, um manual de etiqueta era quase como não ser extremamente porco. Ele começa a estudar, ele vai lá, né? O Elias também é historiador, pega os manuais de etiqueta mais antigos que ele conseguiu encontrar na Europa e começa a analisar esses manuais de etiqueta. E eram manuais de etiqueta que ensinavam como se comportar na frente do rei e dos nobres, né? E os primeiros manuais, a primeira geração de manuais de etiqueta era uma coletânea de proibição de escatologia. Então, os manuais de etiqueta eram proibições de escatologia. O que é escatologia? Escatologia tem a ver com tudo que é nojento. Então, fezes, urina, vômito, sêmen, sangue, catarro, né? Então, escatologia é isso, é aqueles fluidos humanos mais nojentos. E o que esses manuais de etiqueta diziam lá no final da Idade Média, século XV, século XIV, XV? Então, eles traziam proibições do tipo: quando você for convidado para jantar com o rei, você não pode escarrar em cima da comida, né? Você vai catarro, você não vai escarrar em cima da comida de todo mundo. Se você estiver jantando com o rei, você não deve urinar no mesmo salão onde vocês estejam jantando, nem defecar no mesmo salão onde estejam jantando, etc. Esse tipo de proibição. E daí você vai olhar assim, pô, mas como assim? Né? Precisa escrever um manual de etiqueta para dizer que não pode fazer isso? Por que alguém se daria o trabalho de escrever um negócio desse? Ora, se alguém teve o trabalho de escrever isso, é porque provavelmente todo mundo agia desse jeito. Então comia escarrando, não tinha a menor higiene, pegava com a mão cheia de sujeira, sem lavar as mãos, coçava as partes íntimas, pegava a comida e passava para o outro, defecava e urinava no mesmo lugar que comia, né, no mesmo ambiente que comia. Então a primeira geração proibia esse tipo de escatologia, né? Então não pode fazer esse tipo de coisa quando estiver lá na corte com o rei, né? Daí a gente fica pensando, se até na frente do rei fazia isso, imagina, né, em outras circunstâncias. E daí o Elias, né, vai extrair daí uma verdade sociológica. Se uma regra precisa ser dita, é porque o que ela proíbe é uma prática comum. Então, por exemplo, se você tem uma placa que tem que ter explicitado a regra não pise na grama, quer dizer que as pessoas são boçais e incivilizadas para pisar na grama. Por isso que você precisa dizer a regra. Você só precisa dizer a regra, pregar a regra, quando as pessoas elas não são civilizadas, né? Não joguem lixo no chão. Você precisa dizer isso porque provavelmente as pessoas jogam lixo no chão.
né? E uma que eu tinha visto uma plaquinha no banheiro da academia em que eu frequentava, né? Não urine fora do vaso, né? Ou seja, a tia da limpeza devia estar pé da vida, né? Quer dizer que todo mundo fazia xixi fora do vaso. Então, quando uma regra ela precisa ser dita, né? Você precisa gravar, né, uma videoaula dizendo como se comportar num fórum de ensino à distância, porque provavelmente você já teve experiências ruins. Só precisa ser dito, né, aquilo que você sabe que as pessoas não agem de acordo. E nos manuais de etiqueta, daí você consegue ver como é que é a evolução civilizatória de um povo, né, conforme eles vão mudando. Já na segunda geração dos manuais de etiqueta, já não aparece mais escatologia. Por quê? Porque provavelmente depois de décadas, né, daqueles manuais impondo aquelas regras, as pessoas assimilaram aquelas regras e pararam de ter comportamentos escatológicos. Mas daí a segunda geração de manuais de etiqueta, eles falam que você tem que conter, né, as regras são: contenha os seus sentimentos e não apele para a violência. Ou seja, já não fala em escatologia, mas fala que você não pode demonstrar os seus sentimentos para os outros. Então você morre de ódio de outra pessoa, mas você não vai falar para outra pessoa na cara: te odeio, vai, né, xingar ela, vai para aquele lugar ou qualquer coisa. Então, nessa segunda fase, né, do processo civilizador, do processo civilizatório, as pessoas começam a aprender a conter os seus sentimentos, principalmente sentimentos destrutivos, como a raiva e o ódio. E também, né, os manuais dizem para não apelar para a violência física, né? Aqui faltou a palavra física, né? Superação da violência física. Então, você não gosta da outra pessoa, a forma de você derrotar a outra pessoa não é dando um soco na cara dela, mas é tipo humilhando ela, apontando para ela o tanto que ela é incoerente. Então você daí já usa formas mais sofisticadas, usando a ironia, o sarcasmo, né? E mostrando o quanto que essa pessoa é contraditória, autocontraditória, como que ela se contradiz. Então, assim que a pessoa, né, nessa segunda fase de civilização acontece. Então, quanto mais incivilizada é uma sociedade, mais ela depende de punições violentas. Nessas sociedades, confunde-se crueldade e justiça. Em uma sociedade civilizada, o maior medo de uma pessoa civilizada é ter suas contradições expostas por meio de ironias e sarcasmos. Então, nessa sociedade que já está nesse nível de civilização, né, a pessoa que reage com violência física, ela já está errada, né? Já é a pessoa que está errada. Não importa o que foi dito antes, né, o que estava sendo dito na hora. Reagiu com violência física, ela está errada, né, por definição. E aí são, né, mais ou menos como que a sociedade ela evolui civilizando, a pessoa adquirindo aqueles que eu tinha dito: autodisciplina, autoética, etc., autocontenção. E num outro livro, né, fora dos dois processos civilizadores, ou nos dois processos civilizatórios, tem um outro livro chamado Os Alemães, que o Elias, que é alemão, né, um judeu alemão, ele vai analisar a própria trajetória da sociedade alemã. Ele vai dizer que o processo civilizador ele não é inexorável. Né? Palavra feia, né? Fica mais bonito se a gente pronunciar ela errada, inexorável. Mas inexorável é errado, é inexorável que pronuncia. O que quer dizer isso? Que não é que toda a sociedade sempre vai se civilizar, se tornar mais civilizadas. As sociedades elas podem se tornar mais civilizadas, como ficar estacionada no tempo, como se tornar menos civilizadas. Então, não existe um caminho pelo qual a sociedade vai se tornando civilizada e não volta atrás. E ele vai dizer que a sociedade alemã, né, é o maior exemplo de como que uma sociedade pode retroagir, né, pode sofrer um backlash, né, principalmente na mão de determinadas ideologias, como as ideologias de extrema direita, né, que pregam o ódio e a violência, que são elementos anticivilizatórios por definição. É bom lembrar que o Elias era judeu na Alemanha nazista, então ele vai acreditar que a principal ideologia que promove, que vai no sentido contrário à civilização, são as ideologias de extrema direita. Um próximo teórico da sociologia importante para a gente debater, né, é o Zygmunt Bauman. O Bauman ele é famoso por livros como Amor Líquido, Medo Líquido,
vida líquida, modernidade líquida e tempos líquidos. E depois, né, vida para consumo e o mal-estar da pós-modernidade. Né? Esses dois últimos não tem líquido no título. Que a gente vai comentar um pouquinho mais esses dois em vermelho, justamente os não líquidos. Para o Bauman, né, o caminho pela qual a sociedade se desenvolve é passando por essa linha, né? Uma sociedade inicialmente tradicional, depois ela se torna uma sociedade moderna, e por fim ela chega a ser uma sociedade pós-moderna ou uma sociedade de modernidade líquida. Né? E o que seria essa sociedade pós-moderna ou da modernidade líquida? Para entender a pós-modernidade, que também pós-modernidade e modernidade líquida são sinônimos, tá? Para entender essa questão, o que é a pós-modernidade, a gente tem que entender primeiro o que é modernidade. Então, a modernidade na história da humanidade, ela é marcada pelo aquele contrato social que a gente estuda lá no Hobbes, no Locke, no Rousseau, né? Que é aquele contrato que dá origem ao Estado. Então, na modernidade, as pessoas elas abrem mão da liberdade no estado de natureza para ter segurança, né, ao adentrar na sociedade civil, né, protegida pelo Estado. Ou seja, né, abre mão da liberdade para ter segurança. Na pós-modernidade é quando as pessoas não têm mais a liberdade, né, embora elas tenham ilusão de liberdade, e nem segurança. Ela não tem mais nenhum dos dois. É um momento que nenhum dos dois existe mais. E quando eu falo segurança, não é só segurança assim, no sentido de polícia, de roubo, furto, homicídio, mas segurança em todos os sentidos, até nas relações afetivas. Se na modernidade a gente sabe que o casamento é para sempre, né, na pós-modernidade o casamento não dura nada. Né, casa num dia, 2 meses depois separa. Seu melhor amigo te trai e depois, né, em termos de amizade, né, não dá para ter né, amizade é algo muito raro, cada vez mais rara, né, você se pautar, ter segurança nas amizades. E mesmo nas relações familiares, né, se no passado tinha aquela fidelidade, fidelidade de sangue por pertencer à mesma família, atualmente você, né, na modernidade líquida ou na pós-modernidade, a pessoa que você menos vai confiar, que você menos vai gostar é de parente. E também na questão de estudo, trabalho, né? Você decide entrar numa carreira como sociologia ou filosofia, né? Para depois poder ser professor de sociologia ou poder ser professor de filosofia. Então, você entra um dia na faculdade, no outro dia essas disciplinas são transformadas em disciplinas optativas ou proibidas pelo governo, etc. Pronto, já acabou todo o seu investimento. Você não tem segurança de nada. As regras, né, de estudo e trabalho mudam todos os dias, então ninguém tem segurança do que vai ser amanhã, é imprevisível, é inseguro. E a mesma coisa em questão de investimento, né? Você pega todas as economias da sua família e você decide investir em um negócio. No outro dia esse tipo de negócio vai à falência, porque aparece uma outra coisa melhor. Você investe tudo numa escola de datilografia, né? Aparece o computador já, né, torna a sua escola de datilografia ultrapassada. Então você decide abrir uma lan house, mas aí no outro dia todo mundo tem internet no celular. Lan house não serve mais para nada. Então, a sociedade pós-moderna é aquela que muda do dia para a noite e você não consegue se apegar a nada, porque tudo muda. Então a gente fica perdido nesse mundo pós-moderno. Além disso, uma das principais características da pós-modernidade é que a sociedade pós-moderna ela também é uma sociedade do consumo. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, mas se você quiser saber o que é uma sociedade do consumo, você olha na descrição do vídeo no YouTube que vai dar um link para uma outra aula que eu falo apenas sobre o que é sociedade do consumo. E por fim, eu só vou mencionar o Giddens aqui para a aula não ficar muito longa. Eu sei que ninguém assiste vídeo com mais de 20 minutos, né? Então, o Giddens também é um outro grande sociólogo muito importante, que também está nesse debate sobre a modernidade. Entre os livros mais famosos dele tem A Constituição da Sociedade, As Consequências da Modernidade, A Terceira Via e A Transformação da Intimidade. Né? Eu trabalhei muito tempo com a Terceira Via, porque a Terceira Via é uma tentativa de construção de uma ideologia diferente de direita e esquerda. Era um livro que eu gostava muito, trabalhava muito com meus alunos no meu início profissional como professor universitário. Hoje já abandonei, né? Já joguei na lata do lixo meu exemplar de A Terceira Via.
As consequências a transformação da intimidade, que é um livro horrível, né? Péssimo, não indico para ninguém. E nesse daqui que eu vou comentar vai ser as consequências da modernidade, porque ele dialoga um pouquinho com a questão do Bauman que a gente viu nos slides anteriores. Bem, pro Giddens, não existe alternativa à modernidade, não existe pós-modernidade e não existe modernidade líquida. A gente está na modernidade, não tem outra coisa diferente da modernidade. Então essa ideia do Bauman que está vivendo a pós-modernidade, não. O que a gente está vivendo é uma intensificação da própria modernidade. E aqui eu vou fazer uma diferenciação entre sociedade pré-moderna e moderna, né? A pré-moderna, principalmente, é aquela uma medieval que a gente estuda, que é na época que... O que é uma sociedade pré-moderna medieval? É aquela uma que na área política ela estava marcada pela questão dos feudos, né? Politicamente a sociedade era fragmentada, né? Em termos políticos, em pequenos feudos autônomos e com a Igreja Católica acima de todos eles, sem ao mesmo tempo ela ser autoridade secular sobre os feudos, né? A economia é feudal, ou seja, era autossuficiente, eles consumiam o que produziam e o comércio era mínimo. E o conhecimento, qual que era o tipo de conhecimento que essa sociedade tinha sobre o mundo? O conhecimento que eles tinham era sempre baseado na tradição e na religião. Já as sociedades modernas, né, são aquelas que elas se organizam sob a forma de Estado-nação, ou seja, sob países, né, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil. Então, a organização política da modernidade é sob a forma de Estado-nação ou país. A economia é baseada em mercado, né, iniciativa privada, livre concorrência, pagamento de salário, lei da oferta e da procura. E por fim, o conhecimento na modernidade, ela é um tipo de conhecimento reflexivo, no qual está sempre vindo novos fatos e novas ideias, e na modernidade as pessoas elas são reflexivas, ou seja, elas mudam de opinião conforme novos fatos e novas ideias aparecem. Então é isso que é modernidade. E o nosso mundo ele ainda é organizado sobre a forma de país, estado, nação. Nossa economia é de mercado e a sociedade tem um conhecimento do tipo reflexivo. Ela muda de opinião conforme novos fatos e novas ideias. Então essa é a opinião do Giddens. Então não existe outra coisa diferente de modernidade. Se essas são as três características da modernidade, Estado, nação, mercado e reflexividade, a gente ainda vive na modernidade. É óbvio que esse livro, né, das consequências da modernidade foi escrito há mais de 30 anos. Eu pessoalmente tenho muita desconfiança em relação a essa ideia da reflexividade, que as pessoas são capazes de mudar diante de novos fatos e novas ideias. Bem, eu tenho sérias ressalvas em relação a isso, né? Mas eu não vou me alongar aqui para não polemizar e tudo. E para o vídeo também não ficar muito longo. Beleza? Então, é isso. Até a próxima.